Sejam bem-vindos à Expert 2020. É um prazer estar aqui com vocês, inaugurando aí esse segundo dia de interação e de conhecimento. E mais ainda um prazer, antes de mais nada, eu queria agradecer a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, e a deputada Tabata Amaral, do PDT aqui de São Paulo. É realmente uma satisfação enorme recebê-las aqui para a gente falar de um tema tão difícil e tão presente hoje no nosso dia a dia da política, e não só da política, mas no dia a dia de todos nós, cidadãos, que é a polarização das ideias nesse campo político e como as pessoas se colocam em dois polos diferentes, e isso atrapalha o diálogo não só das instituições e em relação a políticas públicas, mas também o diálogo das famílias e a troca de ideias entre os próprios cidadãos. Eu queria lembrar ao pessoal que está nos assistindo aqui que, enfim, vários eventos acontecem simultaneamente na Expert 2020, que é totalmente online e gratuita. Então, se você quiser ter acesso, é só se cadastrar no expertxp.com.br e ver lá, checar lá a nossa programação, que hoje a gente tem um dia dedicado a esses debates da política e de como esse tema interfere no mercado financeiro, nos seus investimentos, nas suas finanças pessoais e como esse tema também interfere na vida de todo mundo. Vamos começar aqui sem mais delongas. Eu queria, enfim, fazer novamente um grande agradecimento e dizer da honra que nós temos de receber aqui duas mulheres da política tão marcantes e tão presentes. A senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mais importante colegiado do Senado Federal, concorreu à presidência do Senado Federal na última eleição. A deputada Tabata Amaral, um dos new faces da política agora e que tem se destacado demais na defesa da educação e principalmente dos temas relacionados à igualdade de oportunidades para todos. E eu queria começar esse nosso debate justamente falando da dificuldade de tratar desses temas tão fundamentais, tão importantes, e até temas científicos como saúde, as questões da pandemia, os temas de educação, nesse ambiente de polarização em que a gente vive hoje. A provocação que eu faço, e eu quero que, enfim, vocês conversem e se interajam entre si também, que isso é muito rico para o nosso público. A provocação que eu faço existe um caminho do meio? É possível conversar em bases menos radicais? Bom, bom dia, Débora, bom dia, Tabata, bom dia a todos aqueles que estão nos prestigiando nesta manhã com a audiência. É um prazer muito grande poder estar aqui nesse momento difícil, obviamente, ainda que por essa tela fria retangular da internet, nesses novos tempos de pandemia, falando e debatendo um tema que talvez seja o mais importante tema a ser enfrentado pelo Brasil hoje e pós-pandemia. Eu acredito, e eu vou ser muito breve nas minhas considerações iniciais, para que Tabata possa também trazer esse frescor, né, do pensamento jovem brasileiro, que o Brasil é o único país democrático do mundo que, sendo acometido, como todos, por uma pandemia sanitária como o coronavírus, estando ainda diante de uma crise social e econômica, cria, e o termo é esse mesmo, cria uma crise política desnecessária, saindo do campo das ideias, da polarização saudável das ideias, do debate, indo para uma polarização extremada que atinge não só e que não ataca ideias ou pensamentos, mas pessoas e grupos e sociedade como um todo. Então, diante dessa abertura inicial, obviamente, o que só tenho a dizer é que a pandemia, ela não apenas nos isolou, ela desnudou para o Brasil, um Brasil muito mais desigual, muito mais desumano,
com uma gama e uma quantidade de invisíveis que nós não conhecíamos. Nós sabíamos o número de desempregados, nós sabíamos dos informais, nós sabíamos até daquelas pessoas, daqueles ambulantes que passavam pelas janelas das nossas casas, no dia a dia, tentando ganhar vender o almoço, né, para poder pagar o jantar, mas nós não imaginávamos que havia uma quantidade de brasileiros à parte da sociedade brasileira, sem a proteção social do Estado tão grande como essa. Então, diante de todo esse cenário, a polarização exacerbada, ela tem ainda o condão, não só de prejudicar ainda mais o país, mas eu acho que é mais grave do que isso. Ela desvia o foco para aquilo que verdadeiramente importa, ou seja, ela é como se tivesse uma cortina sobre os nossos olhos, o Brasil está míope, ou seja, não enxerga além de 2 palmos, 3 palmos à sua frente, porque a polarização exacerbada não permite ver o que realmente importa. Um país tão rico com um povo tão pobre, tão desigual. Então, eu acho que a polarização só acentua as mazelas sociais e nos preocupa à medida em que o presente nós até conhecemos, mas o futuro, independente da pandemia sanitária, ele fica ainda mais nebuloso se nós não sabemos ou não soubermos se nós teremos a capacidade, a curto e a médio prazo, de sentar numa mesa redonda de negociação para falar como no passado fizemos com grandes líderes estadistas. Vamos deixar as diferenças de lado, vamos erguer uma bandeira branca para que a gente possa realmente tratar do que importa. E o que importa nesse momento, ao lado da questão sanitária e da saúde, é tratar de economia, de emprego e de renda. E então, eu finalizo dizendo exatamente que essa polarização que começou agora, nesses novos tempos, com essa disputa radicalizada entre saúde de um lado e economia de outro, isso não existe. Até isso é ficção, é retórica. Até isso é invencionice de quem não está entendendo o momento que o mundo vive, essa pandemia humanitária da desigualdade social que o mundo vive. Então, eu abro essa conversa dizendo que estou muito ansiosa para ouvir Tabata, que ela tem como jovem, né? Ela que tem idade para ser minha filha, e, portanto, eu tenho 2 universitárias dentro de casa, tem para dizer, para que a gente possa, quem sabe, sair daqui com algum consenso relacionado a isso. Não é questão de saúde ou economia. Não existe vida digna sem saúde, mas também não existe vida digna sem emprego. Então, é saúde e emprego. Não há debate. A polarização está na cabeça de extremistas que hoje não servem ao país e não podem continuar fazendo política desta forma, sob pena de um país como o Brasil, de dimensão continental, sucumbir. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Muito obrigada a toda a equipe da XP pelo convite, por estar organizando debates tão relevantes num momento tão difícil do país. E é um prazer, uma honra estar aqui com a Débora e com a senadora Simone Tebet, que sabe o quanto eu admiro. E respondendo à provocação, primeiro eu concordo com tudo que a senadora trouxe e acho que a gente precisa ir além. Precisamos superar essa polarização. Então, a resposta aí, sim, tem jeito, porque precisamos encontrar uma maneira. E eu acho que o exemplo da pandemia, ele é o mais triste, mas também o mais simbólico do quanto que a polarização, no final do dia, pode custar vidas. Porque, sim, a gente tem uma pandemia, que é uma crise sanitária, que expõe e aprofunda as muitas desigualdades e mazelas do Brasil. Então, a desigualdade educacional é aprofundada. A desigualdade econômica e social é aprofundada. Então, diante disso, quando a gente vê uma crise política que acaba roubando recursos, tempo, atenção, esforços, a conclusão que a gente chega é: o nosso Brasil não precisava ter sofrido tanto. A pandemia poderia ter durado muito menos e muitas vidas poderiam ter sido salvas se todos estivessem focados no combate ao coronavírus. Então, diante disso, eu passo para a segunda pergunta. Já que precisamos enfrentar essa polarização, como é que a gente pode fazer isso? E aí eu estava refletindo antes do evento sobre o diálogo. E a primeira vez que eu tive que aprender a dialogar, e não foi nem que eu aprendi, que eu tive que aprender,
foi quando eu fui para Harvard para fazer a minha faculdade, eu fui com bolsa completa, e eu voltei para a minha comunidade. Eu cresci em uma comunidade periférica, nós moramos em uma casa de ocupação, e eu voltei e vi quão diferente eu estava dos meus colegas. Então, a primeira dificuldade era como é que eu fazia para encaixar aqueles dois mundos que nunca conversavam entre si dentro de mim. E eu sabia que eu não era uma jovem periférica típica, eu tive oportunidades que mais ninguém ao meu redor teve, eu pude aprender uma outra língua, eu tive acesso a oportunidades na educação, então eu não era mais uma pessoa típica de quem saiu da Vila Missionária, no extremo sul de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, eu também não era estudante de Harvard típica. Eu trabalhava desde os meus 7 anos, trabalhei com babá durante toda a faculdade e até hoje não tenho todo o capital cultural que meus amigos têm. Então, não fui a tantos museus, não entendo tanto de arte e tenho muito a aprender. E quando você tem que encaixar esses dois mundos dentro de você para ver qual é a soma, isso é muito difícil. E eu me lembro que na faculdade eu me descobri progressista. E eu me vi como feminista, como alguém que tinha que ser antirracista, lutar contra a homofobia, mas eu cresci em uma comunidade muito conservadora. E eu me lembro que na primeira vez que eu voltei para casa, eu estava com o pé na porta e eu apontava para as pessoas e dizia, preconceituoso, você não pode dizer isso. E eu fui afastando os meus amigos de mim, pessoas que eu amava, que eu sabia que eram boas, que têm valores, assim, que eu admiro muito. E qual foi o meu aprendizado ao longo do tempo? Como é que eu ia poder conversar com elas sem tentar achar um consenso? Eu não acho que o consenso sempre é possível. Quando a gente fala sobre racismo, por exemplo, não há consenso. Mas eu poderia criar pontes. Eu poderia me posicionar com firmeza, mas sem falar, olha, você é racista, preconceituoso. Dizendo, a sociedade é racista. A gente tem que tomar cuidado com certas piadas. Isso daqui não é admissível. Então, eu trago esse exemplo que, para mim, foi muito difícil nos meus 18 anos, para dizer que é isso que a gente precisa fazer um pouco mais no Brasil. De fato, às vezes não dá para criar consenso. Quando a gente fala sobre direitos humanos, por exemplo, preservação do meio ambiente, mas a gente pode encontrar caminhos de conversar com quem pensa diferente da gente. Eu acho que são essas pontes que estão faltando no Brasil. Pessoas que digam, tudo bem, eu tenho esse posicionamento, mas deixa eu ouvir qual é o seu. E vamos conversar para ver se a gente consegue avançar em algum ponto, mesmo que eu continue discordando de você. E eu acho que quando a gente olha para a política e para essa falta que faz de você poder, enfim, dialogar com as pessoas, para mim me ressaltam 2 problemas que a gente tem que resolver. O primeiro deles é a questão da desigualdade. Essa polarização política é também, não somente, mas ela é também uma consequência da desigualdade. De um país que viu de uma forma, enfim, quando ligava os noticiários, mesmo sabendo que não é todo mundo, uma política que não estava a serviço da população. Uma população que viu que os anos iam passando e as pessoas não estavam tendo as mesmas oportunidades. Jovens que saíam do ensino médio de uma escola pública e sabiam que não teriam chance em um vestibular, não teriam chance em uma vaga de emprego. Então, essa desigualdade toda, que tira das pessoas a capacidade de sonhar, porque a gente sabe que um jovem periférico não tem os mesmos sonhos que um jovem de uma região nobre. E ele vai ter que correr muito mais para alcançar os mesmos sonhos, quando ele consegue quebrar essa barreira e sonhar. Então eu trago isso porque eu acho que essa discussão ela faz parte. A gente vai ter uma democracia mais profunda em um país menos polarizado quando as pessoas sentirem que a competição é justa, quando elas sentirem que elas têm acesso às mesmas oportunidades. E aí um outro ponto que eu acho fundamental é a gente discutir a tão necessária formação política. Eu cresci, tanto quando fui bolsista numa escola particular, quanto quando estudava em escola pública, sem ter ideia do que fazia um vereador, sem ter ideia do que fazia o Senado ou a Câmara. E eu fui uma pessoa que teve muitas oportunidades na educação, mas cresci em uma comunidade em que a cada 2 anos ia um cabo eleitoral bater na porta para pintar um número no muro. E não é que o candidato ia lá perguntar se a gente queria votar nele. Havia uma divisão da comunidade. Fulano pede voto aqui, não sei quem pede voto ali. Então, quando você cresce achando que isso, o cabo eleitoral, querer pintar o muro da sua casa é política, e você liga o noticiário e você não se vê lá, é muito difícil também você achar que a política pode ser um lugar de transformação. Então, eu acho que essas 2 coisas também servem um pouco de fundo. A gente precisa aprender a dialogar, a gente precisa aprender a fazer pontes, a ouvir, mas a gente não pode esquecer que, enquanto o nosso Brasil for tão desigual, como a senadora já trouxe, enquanto as oportunidades forem tão desiguais, e as pessoas não acharem que aquela política está a serviço delas, enquanto elas não entenderem o que faz um vereador, um deputado,
como é que a gente usa a política como instrumento de transformação, a gente vai continuar excluindo uma parcela muito importante da população, que na hora que vier um líder populista, de esquerda, de direita e de centro, vou derrubar tudo, a pessoa vai falar, derruba, porque não está funcionando para mim. Então, eu acho que também a gente vai fazer essa provocação de que a polarização, no final das contas, ela pega fogo mais rápido, ela é mais alimentada, ela consegue ter mais êxito em uma população que não tem acesso à política, que é excluída do processo, e uma população tão desigual como a nossa. Pois é, nesses temas que a gente já trouxe, que vocês duas trouxeram até aqui, eu acho que é fundamental, quando a gente fala de desigualdade, de crise política em meio à pandemia, em meio a todas as dificuldades econômicas que muitas famílias, muitas empresas estão passando nesse momento, eu queria trazer 2 temas. Como compatibilizar a necessidade de o Estado estar pronto para ajudar essas pessoas, né? E compatibilizar a necessidade de a gente manter uma saúde fiscal e uma saúde econômica do Brasil para que o país possa se desenvolver. As 2 questões não podem ser ou deixadas de lado ou uma andar mais do que a outra. E aí, nesse contexto, eu queria falar um pouco com a senadora e principalmente com a deputada Tabata sobre o renda básica. O governo federal está analisando reunir projetos sociais num novo tipo, vários projetos sociais, num novo tipo de ajuda, num novo tipo de política social para a população a partir do renda básica que vai ser discutido, que já está sendo discutido no Congresso. Eu queria conversar primeiro com a senadora Simone Tebet sobre esse projeto e no ambiente da necessidade de que a gente tenha a preservação da saúde política alinhada com o estímulo econômico que essas famílias e com a ajuda que essas famílias e essas empresas precisam nesse momento. Débora, enquanto a Tabata falava e você fazia aí a sua colocação, fui anotando algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Afinal, nós não somos aqui cientistas políticos, nós somos agentes políticos, eu e Tabata. Estamos no Congresso Nacional e feito o diagnóstico, como nós, a princípio, aqui fizemos, esse diagnóstico não é nosso, né? É quase que um consenso daqueles que pensam, que é a grande maioria, que a polarização exacerbada é a última coisa que um país tão diverso, e essa é a grande riqueza do país, a sua diversidade precisa, é a última coisa que precisa, e eu acho que pensa igual a nós, pelo menos 75% a 80% da população brasileira, né? Eu acho que não passa de 15% a 20% quem aposta nessa polarização, que vai levar, obviamente, levaria ao caos. Eu acho que é importante uma preliminar que, talvez, de alguma forma, isso que eu vou dizer, cobre um pouco qualquer questionamento para o futuro, como esse que você está fazendo, né? Nos provocando. E agora, né? E agora, José? Diante desse cenário de desigualdade social, de uma pandemia que vai levar o mundo a uma recessão sem precedentes desde pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, nós não teremos ajuda externa, nós temos os nossos próprios problemas e o mundo também o terá. Diante de tudo isso, o que sobra? Quer dizer, como fazer? Como resolver o problema se nós não podemos emitir títulos, nós não podemos nos endividar, se a relação dívida-PIB vai chegar no final do ano a quase 100%, saindo de 85%, chegando a 96% em poucos meses, né? Diante de um cenário desse, que únicas coisas boas que nós temos é uma inflação controlada, isso é algo positivo, e diante dessa inflação controlada, conseguimos pela primeira vez também na série histórica reduzir os juros a recordes baixos, como a gente não imaginava, pelo menos a médio prazo. Então, acho que, diante disso, acho que uma coisa é importante mencionar. Primeiro, que esse debate já mostra que, como nós, muitos do Congresso Nacional pensam como nós, ou seja, nós estamos prontos para o diálogo. O diálogo é a saída, ponto 1. Mas não é qualquer diálogo, quer dizer, não é qualquer mesa redonda. Nós vamos ter que chamar
e vamos ter que ter a grandeza de dialogar com o outro lado, quer dizer, com o diferente, com o que pensa diferente de nós, que é isso que Tabata quis dizer. E nós estamos prontos para isso. Eu estou há 6 anos no Congresso Nacional, eu nunca vi um esforço concentrado, com todas as dificuldades de um plenário virtual, de abrir mão das nossas convicções, daquilo que nós pensamos, alguns com pensamento menos liberal, votando projetos mais liberais, né, neste momento de pandemia. Eu tenho visto a unidade dos diferentes, numa reação à polarização exacerbada. Então, acho que isso é um ponto. Agora, eu já acho, Tabata, não sei se você pensa como eu, que nós já esticamos de tal forma a corda, não nós, mas aqueles que pensam de forma radical, por todas as palavras e ações, que eu acho que nós temos que sim falar num grande pacto, mas não é mais pacto pela governabilidade. Eu acho que esse tempo passou. Nós estávamos até 45 dias atrás, ou 60 dias atrás, falando de uma possível ruptura institucional, que obviamente não vai acontecer porque as instituições são fortes, são firmes, nós temos uma Constituição com sistema de freios e contrapesos que nos protege de toda forma. Acho que nunca nós sentimos tanta proteção, tanta firmeza de uma Carta Magna como neste momento. Quando nós achávamos, se falava em impeachment, se falava em ruptura institucional, se falava em AI-5, né? Nós respiramos aliviados no outro dia porque nós vimos, não, nós temos uma Constituição que nos protege, nós temos um poder judiciário firme, imparcial, independente, e nós temos um Congresso Nacional vigilante, atento, representando os anseios da sociedade por democracia. Então, quando isso aconteceu, quer dizer, diante de todo esse cenário, eu falaria, e aí já estou respondendo a sua pergunta, que eu acho que o que vai acontecer não é nem um pacto pela governabilidade. Alguns que não vão querer sentar nessa mesa de comunhão. Sorte nossa, é a minoria daqueles representantes do povo. Sorte nossa que dos 600 parlamentares, eu sei que terão 500 prontos para conversar. Então, o grande pacto que nós vamos fazer, eu até anotei aqui, é o pacto pela democracia e pelo país. E aí sim, é o que Tabata falou, como é que eu consigo lidar com 2 mundos diferentes, o mundo que eu penso e o mundo que Tabata pensa. O mundo que a Tabata pensa e o mundo que a direita pensa. Então, neste momento, nós vamos nos despir dos nossos preconceitos, das nossas preconcepções, e eu não tenho dúvida que nós vamos achar um caminho do meio. Então, eu resumiria tudo dizendo o seguinte, nós estamos caminhando para aquilo que no passado foi fundamental. Quando nós estávamos diante de uma ditadura, veio um grande estadista, me desculpem, mas é do meu partido, mas eu tenho que dizer, porque eu acho que ele é quase unanimidade, veio um homem da grandeza de Ulisses Guimarães, que falou, vamos dialogar, junto com Tancredo, com Teutônio, senador Pedro Simon, sentaram numa mesa e chamaram os diferentes. E os diferentes se uniram nas suas igualdades, porque, embora pensamos diferentes, o nosso cerne, o nosso objetivo é o mesmo, servir ao país, diminuir a desigualdade social e gerar emprego e renda para a população. Então, dentro desse aspecto, esse pacto pela democracia, acredito eu, está muito mais próximo do que pensávamos. Não dá para não tirar o tempo da Tabata, não dá para me alongar na sua pergunta, mas eu acho até bom, porque assim ela fala sobre renda básica, porque ela participa de uma frente, ela é idealizadora de uma frente que eu fiquei muito feliz de poder participar, então não quero roubar esse espaço da Tabata, mas passa, entre outras coisas, sim, para olhar de uma forma diferente para aquele que mais precisa. É preciso inverter a lógica, né? Hoje nós temos um sistema tributário que é uma lei Robin Hood às avessas, né? Tira de quem pode menos e não tira tanto de quem pode mais. Então, uma reforma tributária justa e equilibrada vai ser necessária, nós podemos discutir num outro momento, e olhar para quem mais precisa através, por exemplo, do renda básica. Resposta objetiva, é possível fazer isso sem violar a lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro e limite do teto de gasto? A resposta é sim. Tabata fala e, se precisarem, eu posso, de repente, complementar em relação a essa questão. Perfeito. Caminhando aqui, então, para falar sobre a renda básica, e muito na linha do que a senadora trouxe, a gente está vendo uma movimentação no Congresso que eu, pelo menos, não presenciei antes da pandemia, de pessoas muito diferentes sentando para falar sobre um tema. E isso está acontecendo com o Fundeb, por exemplo.
O Fundeb ele é responsável por aproximadamente metade do financiamento da educação, ele vence esse ano e a gente tinha o desafio de fazer um novo texto do Fundeb sem a participação do governo, porque os últimos 2 ministros não quiseram se envolver com essa discussão. E a gente construiu um texto que vai para a votação na segunda-feira e que é muito engraçado, assim, quando você reúne os deputados da educação, todos dizem, esse texto não é meu. Porque eu não concordo 100% com ele, mas todos concordamos em ir para a discussão sem nenhum destaque, sem nenhuma ressalva. Porque ele é um texto consensuado. E isso é algo que a pandemia nos ensinou, que a gente precisa, e é algo que eu aprendi no curso de Ciência Política. A melhor política pública é aquela que você consegue implementar. E no momento que o país sofre tanto, não todos, mas algumas pessoas conseguem parar de apenas marcar posição, de apenas subir no palanque para fazer seu ponto, para sentar na mesa e construir um caminho. Quando a gente fala sobre a renda básica, eu acho que a primeira motivação, e o auxílio emergencial e a pandemia mostram muito isso, é que não há um Brasil mais justo, desenvolvido ou ético, deixando tanta gente para trás. Quando a gente olha para os dados de educação, e eu falei um pouco mais cedo, o quanto que a desigualdade educacional se aprofundou na pandemia, com alunos que estão em 1, 2 cômodos, com vários familiares, sem internet, sem esperança. E isso que é o pior. Teve uma pesquisa recente feita pelo Conjuve e várias instituições que mostrou que aproximadamente 1/3 desses jovens consideram abandonar o ensino médio. Teve uma outra pesquisa feita pelo Paes de Barros no INSPER, que mostrou o custo enorme que nós teremos como país econômico se esses jovens não conseguirem recuperar o que eles não aprenderam durante a pandemia. Ou seja, a gente precisa entender que não é mais vou só trabalhar com desenvolvimento, ou vou só trabalhar com inclusão social. A gente precisa combinar as duas coisas. Se tem gente passando fome, esse país nunca vai ser tão desenvolvido quanto ele pode ser. Se tem gente sem educação, esse país nunca vai explorar todos os seus talentos no melhor dos sentidos, de desenvolvê-los, de colocá-los para, de fato, inovar e trabalhar pelo país. E o que eu acho mais bonito sobre a renda básica, e a gente construiu agora uma frente, o deputado João Campos é o presidente da frente, sou secretária executiva, a senadora Simone Tebet está com a gente, é uma das coordenadoras da frente, e para vocês terem uma ideia do quanto que esse é um conceito que fala muito desse momento. A renda básica, ou o conceito de imposto negativo, ela foi trazida muito pelo Friedman, que é um grande expoente do movimento liberal, do liberalismo econômico. E a gente sabe que um grande defensor da renda básica aqui no Brasil é o senador Eduardo Suplicy, que hoje é vereador em São Paulo. Então, como que duas pessoas que se colocam em posições tão diferentes do espectro estão falando sobre a mesma coisa? Então, por exemplo, para o conselho da nossa frente, a gente trouxe economistas como Marcos Mendes, Armínio Fraga, Mônica De Bolle, Laura Carvalho, que são pessoas que geralmente discordam em muita coisa. E talvez não concordem exatamente com um texto que a gente vai construir de renda básica, mas que entendem que uma renda básica é necessária para o país ser mais justo e para o país ser mais desenvolvido. E tem uma outra questão também, que é essa revolução tecnológica que a gente está vivendo. Eu comecei a me debruçar sobre o tema muito antes da pandemia, porque eu gosto muito e acho muito necessário que a gente estude sobre o futuro do trabalho, sobre o futuro da educação. E quando a gente tem uma perspectiva de que daqui 10 anos, mais da metade das profissões que vão existir não existem ainda, que um jovem que se forma hoje do ensino médio vai ter de 8 a 11 ocupações ao longo da vida. Quando a gente olha para o movimento dos entregadores de aplicativos, a gente entende que essa estrutura que a gente conhece, de estuda, trabalha, se aposenta, acabou. As pessoas vão ter que se reinventar muito rápido, muitas vezes ao longo da vida. Então, se a gente não tiver um colchão para que elas possam se adaptar às novas tecnologias, à robotização da economia, a gente vai deixar, de fato, ainda mais gente para trás. E tem alguns teóricos que falam que uma revolução tecnológica que não vem amparada por algo como a renda básica, ela gera uma grande massa de desocupados na população. Porque nem sempre os empregos são substituídos na mesma velocidade. Então, aqueles que desaparecem muitas vezes são em número maior do que os que surgem. Então, tudo isso para dizer que é uma grande convergência para que a gente fale de uma renda básica e que sim, é possível fazer essa renda básica com responsabilidade fiscal. E a senadora já apontou alguns caminhos. A unificação de programas sociais existentes é um caminho. Uma reforma tributária é necessária, além de ser um caminho. Nós precisamos de uma simplificação dos tributos no Brasil, mas também de um sistema tributário que seja mais progressivo.
Nós temos um sistema extremamente regressivo, que foca muito no consumo. E aí eu trago um terceiro ponto, que é um pouquinho das brigas políticas necessárias. Nós vamos precisar fazer algumas realocações. E aí tem uma que é muito cara a mim, pela qual eu luto bastante, que é a questão dos supersalários. E é algo simbólico para o país. A gente tem hoje alguns milhares, literalmente, de pessoas no serviço público, nos 3 poderes, que recebem salários acima do teto constitucional. Então, você tem uma Constituição que diz: ninguém pode receber um salário acima do que recebe um juiz do STF, um ministro do STF. E a gente, por uma série de maracutaias, de razões que foram acontecendo, se acumulando, temos milhares de pessoas que recebem um salário que, no meu entendimento, é imoral e é ilegal. E essa é uma batalha que está sempre na boca do gol para ser votada no Congresso. Quase votamos no começo da pandemia, mas não conseguimos, porque de um lado a gente tem um lobby muito forte e do outro uma população que ainda não acompanha muito essa discussão. Então, para dizer que a renda básica, no meu entendimento, pode ser uma oportunidade para a gente falar sobre várias batalhas importantes. E a gente sabe que uma parte do orçamento público, ela vai sim para os mais ricos. E ela vai sim para setores que não fazem o menor sentido. Então, essas batalhas que a gente tem com as elites do serviço público, essas batalhas que a gente tem com uma série de coisas que foram concedidas a setores da sociedade empresarial que não fazem sentido quando a gente olha hoje como estratégia de país, são batalhas que nós teremos que comprar também para que a gente possa ter uma renda básica. Mas para dizer que é possível, que é necessária, e quando eu vejo esse tanto de gente que pensa tão diferente, na nossa coordenação, nós temos, para vocês terem uma ideia, a frente parlamentar, ela foi apresentada com apoio de deputados e senadores de todos os partidos menos um. Isso é algo histórico. Então, a gente consegue convergir em algumas coisas e quanto mais a população participar e colocar o seu interesse de, olha, há um interesse coletivo que tem que ficar acima dos interesses partidários, mais força a gente tem para aprovar projetos como esse. Débora, se você me permitir, enquanto a Tabata estava falando, eu anotei 3 palavras, que eu acho que são fundamentais, e essas palavras eu vou ter aqui, a partir de agora, na minha mente como objetivo. Né? Nós acabamos de falamos muito em união aqui. Eu acho que isso está muito claro para nós, assim, dentro do Congresso Nacional. Vai haver uma grande união a favor do país. Como ela falou, pode ser que um ou outro partido fique fora, mas a maioria absoluta está dentro desse grande pacto pela democracia e pelo país. Então, eu anotei a palavra aqui, união. A segunda palavra é foco, né? Porque nós começamos a conversa sobre isso, né? A polarização, ela nos deixa míope, ela nos dispersa, ela nos tira o foco naquilo que verdadeiramente importa. Quer dizer, o Congresso Nacional está focado naquilo que verdadeiramente é a prioridade para o país. E aí, quando eu falo em união, independente de partido, eu estou trazendo o governo federal também, independentemente de sermos oposição, situação ou independente, como é o meu caso. Porque a próprio governo federal fala numa renda básica. Então, não estamos no campo da utopia ou mesmo do sonho. Alguma coisa há de sair. O que essa frente tem que fazer e vai fazer é lutar junto, não contra o governo federal, para que essa renda básica ela não seja a mínima, mas aquela verdadeiramente possível para o país. É óbvio que não dá para aprovar uma renda básica nos moldes dos nossos sonhos. Nós não somos um país da Europa, um país de primeiro mundo, mas também não podemos admitir uma renda mínima dentro de um cenário de gastos tributários, de incentivos fiscais, que consomem do orçamento algo em torno, por ano, de 320 bilhões de reais. O governo deixa de arrecadar 320 bilhões, porque tem, e é dever dele, incentivar a classe produtora. Você tem o Super Simples, que consome 25% desse valor de 320 bilhões, que deixa de arrecadar como uma forma de estímulo ao micro e pequeno para que ele possa gerar emprego. Isso não pode ser alterado. Você tem Zona Franca de Manaus, você tem o setor do agronegócio. Lá no finalzinho, você tem como gasto tributário, ou seja, como uma forma de tirar dinheiro do orçamento para proteger os que menos precisam através do Bolsa Família. Então, quando você olha essa rede de proteção, aqueles que mais precisam são os que menos consomem
dinheiro público, são os que menos mexem com o orçamento público. Então, dentro dessa ótica, eu acho que o papel da frente, e o que eu quero deixar aqui, eu acho que isso é muito importante, desculpa estar me delongando, é que é sim possível, e é possível com toda a responsabilidade fiscal que o momento exige, né? Sem necessidade de emitir títulos, sem necessidade de violar a regra de ouro, sem necessidade de mexer no teto de gasto, com uma meta fiscal ainda que deficitária para o ano que vem, não tem como, mas com uma progressividade de virar superavitária. Então, eu resumiria dizendo o seguinte, o que eu ouvi de tudo aqui, né? Nós falamos em união é possível? Sim, ela já está acontecendo. Foco, é possível? Sim, o Congresso está focado com essa questão da reforma tributária, porque sabe que agora o que nós mais precisamos é redistribuir o sistema tributário para garantir a todos o mínimo de qualidade de vida, porque quando falamos em reforma tributária, estamos falando em melhoria da qualidade do serviço público. E, por fim, e essa palavra que eu gostaria de deixar aqui, porque a Tabata quis dizer isso, né? É preciso ter coragem. Nós vamos ter que ter muita coragem para enfrentar os desafios. E nós estamos prontos para isso. Acho que de tudo que a pandemia tem que ter feito conosco, é tirado todos nós da nossa zona de conforto e dito, olha, né, não está em jogo eleição, não está em jogo reeleição, não está em jogo o meu mandato, o mandato da Tabata. Está em jogo uma legião de invisíveis que vão passar fome numa recessão sem precedentes. Então, nós vamos ter que ter coragem de brigar com lobbies legítimos, é verdade, com corporações. É preciso sentar na mesa de negociação para discutir, sim, certos tipos de impostos, como, por exemplo, sobre lucros e dividendos. Eu sei que eu estou falando aqui para XP Investimentos, mas nós vamos ter que sentar e ter coragem. Quer dizer, Tabata, essa jovem, que tem a idade para ser minha filha, ela me dá coragem para fazer isso. Eu acho que é isso que de mais importante essa nova política traz para aquela chamada velha política, como eu, que já estou caminhando para o final aí de toda uma vida política que tive durante esses 20 anos de mandato. Então, acho que isso, união, foco e coragem, são 3 palavras que podem fazer a diferença para o futuro do país. É muito gratificante para nós, eu acompanho política há muitos anos, é muito gratificante ver 2 mulheres tão em fases diferentes da carreira política e tão conectadas e tão encorajadas para falar de temas que não são os seus temas de conforto do seu público. Isso é realmente bastante interessante desse tempo. Por mais que a gente veja a polarização, a gente também vê em vocês 2 a possibilidade de termos esse diálogo e esse caminho. Acho que vocês e esse painel são a resposta para aquela primeira provocação que a gente teve. Eu queria falar agora, pegando um gancho do que a senadora citou, um pouquinho sobre nova política e sobre velha política. O governo estimulou, desde o início desse atual mandato presidencial, um conceito de nova e velha política que acabou não se confirmando na prática no Congresso Nacional. A nova política, como aconteceu com a deputada Tabata, ela defende questões sociais importantíssimas, a educação, mas também vota a favor de uma reforma da Previdência que melhore a saúde fiscal e que ajude a economia do país a tirar um pouco de peso fiscal. A gente tem uma senadora da República que vem com essa coragem de discutir esses temas, de falar aqui na live da XP Investimentos sobre a necessidade de discutir tributos e trazer esses temas também difíceis à baila. Então, eu queria um pouco que vocês falassem sobre o conceito dessa nova política e sobre o que atrapalha, enfim, como esse rótulo que foi criado, que foi publicizado demais desde o início da atual legislatura, tem atrapalhado a política a caminhar. Se eu puder começar, tem uma frase que fala que um rio, quando enche, ele não enche só de água limpa. E eu acho que ele conversa um pouco com esse momento que a gente viu de renovação política.
E eu falo isso porque eu me elegi uma campanha que se falava muito sobre renovação e muito sobre nova política. E alguns poucos meses de mandato me mostraram que talvez essa não fosse a melhor maneira de você falar sobre as coisas. Porque eu me deparei com pessoas que estavam no Congresso há alguns mandatos, ou que já tinham uma vida pública consolidada, como é o caso da senadora, e que faziam uma boa política, que em suas práticas, seus posicionamentos, carregavam os valores que eu acho tão importantes para a nossa democracia. E, ao mesmo tempo, eu vi pessoas que se elegeram no mesmo ano que eu brinco, têm práticas mais antigas do que minha tataravó. Então, se elegeram com esse discurso de nova política, mas as práticas são as mesmas. Então, em um momento em que a população, por tudo aquilo que a gente já debateu, de desigualdade, enfim, de uma política que nem sempre está a serviço de quem mais precisa, e não está mesmo. E esse é o nosso desafio. Sabendo que a população, por causa disso, cresceu, assim como eu, descrente, distante da política, é muito mais fácil você cair nesse discurso e falar, o que está lá não presta, tem que mudar tudo. Mas não é a realidade, não é bom para o país. E na hora que a gente começa a falar de boa política e não de nova política, que é uma coisa datada, sabe? Você começa a falar, então, o que a gente espera? Já que a gente está falando de boa política, o que é a boa política? E eu acho que esse tipo de discussão é muito importante para a próxima, para que a gente possa encher o rio com mais água limpa, para que a gente não coloque no balaio gregos e troianos e ache que é a mesma coisa, porque não é. E para mim tem uma coisa muito forte que é a questão das práticas. Antes da gente começar a falar sobre ideologia, é muito evidente para mim o quanto as práticas separam políticos no Brasil. Práticas de campanha, práticas de mandato. E aí eu não estou falando apenas da corrupção, que é extremamente condenável. Mas tem uma série de coisas que hoje já não fazem sentido, sabe? Auxílios e benefícios e não sei o que lá, que não combinam com o ano de 2020 e um país tão desigual e com tanta gente na pobreza. Então, práticas de distribuir emendas, práticas de você compor a sua equipe, práticas de posicionamento, sabe? De você ir dialogar com as pessoas. Então, eu acho que essa renovação de práticas ela é muito mais importante do que uma renovação de rostinho. E a população tem que estar atenta para isso, para dizer, olha, quais são as práticas que eu quero dos meus senadores, dos meus deputados, dos meus prefeitos, vereadores e por aí vai. E tem uma outra coisa que eu aprendi muito a valorizar, e ainda não cheguei na questão de esquerda e direita, para vocês verem, porque o fisiologismo, ele não é monopólio da esquerda nem da direita. Esse tomar lá da cá, ele não vem só de um partido, não. Ele vem de muitas pessoas, vem de uma prática da política que a gente tem que condenar. E tem uma segunda coisa e para mim foi um processo, inclusive, muito marcado pelo meu voto na Previdência, que é você admirar quem vota, quem fala de acordo com suas convicções. Tem políticos que estão muito mais à esquerda ou muito mais à direita do que eu admiro porque eu sei que dizem o que realmente acreditam. E que se eu der um jeito de mostrar um gráfico que mostra que está errado o que ele está dizendo, que aquela pessoa vai mudar de voto. Porque ela não está ali só fazendo o ponto dela, só fazendo um palanque. E aí, trazendo, como eu já falei da senadora, um exemplo que eu admiro muito é o Felipe Rigoni. Ele é o primeiro cego eleito da história do nosso Brasil para o Congresso. Ele é um grande amigo, um grande parceiro na Câmara. E eu brinco com ele que nossos votos são os mais previsíveis da Câmara. Se você fizer as contas, se você ver o impacto, você já sabe como é que a gente vai votar. E eu brinco para ele que não tem graça, né? Porque as pessoas já sabem que se mostrar os dados, a gente vota junto, a gente ajuda a aprovar. E eu acho que isso também é bom, que a gente, enfim, valorize políticos que trabalham com evidências, que tenham suas bandeiras muito claras. A minha bandeira da defesa da educação, a minha bandeira do combate à desigualdade. Mas que, em nome, de uma forma muito falsa dessas bandeiras, vão abrindo mão de princípios. Não é isso que a gente precisa na política. Eu posso e devo defender a educação de acordo com as melhores evidências que estiverem disponíveis. Porque eu já estou tão comprometida com essa causa, eu vou olhar o todo. Eu não vou ficar fazendo só o que parece bonito. Eu defendo o combate à desigualdade, então eu tenho que olhar. Essa reforma da Previdência, ela vai me dar mais dinheiro para investir em saúde, educação e segurança, por exemplo? Vai. Essa reforma da Previdência, ela vai desfazer algumas das distorções dos privilégios que existem? Vai. Ela vai ser mais pesada entre quem ganha mais? Vai. Então, se eu realmente estou comprometida com o combate à desigualdade, mesmo que não fique bonitinho, que não viralize nas redes sociais, esse deve ser o meu posicionamento. Então, eu não quero me alongar muito aqui, mas eu acho que é importante a gente começar
a depurar um pouco esse debate. E a minha esperança e o meu desejo é que na próxima eleição já não seja nova versus velha política, seja políticos que tomam decisões baseadas em evidências, políticos que trazem novas práticas, políticos que têm consciência e respeito com o dinheiro público, políticos que de fato se esforçam para representar as pessoas que os elegeram. E aí, para finalizar, eu só queria falar bem rapidamente sobre o quanto que representatividade importa. Porque eu acho que essa também é uma renovação necessária. A gente olhar para o Congresso, ligar a televisão e ver mulheres no parlamento é fundamental para que nossas meninas cresçam sonhando muito alto. Você ligar e ver negros, periféricos, jovens, LGBTs, pessoas com deficiência, toda uma população que hoje não se vê representada de uma forma proporcional no Congresso. E aí eu falo sobre isso porque tem uma série de estudos que mostram, não vou me alongar aqui, mas que com mais mulheres no poder, mais mulheres eleitas, a gente melhora o combate à corrupção, a gente melhora o desenvolvimento econômico, as políticas sociais, as políticas de inclusão. Então, essa é uma bandeira muito cara para mim. Eu fundei um movimento chamado Vamos Juntas, junto com uma série de outras mulheres, e eu falo porque a senadora Simone Tebet é uma das mentoras desse projeto. Então, nós estamos apoiando 51 mulheres de todo o Brasil. É um projeto nacional suprapartidário para elegermos mais mulheres na política. E aí eu concluo com um estudo que foi feito pelo FMI, por Harvard, MIT e também por Northwestern, pesquisadoras dessas instituições que mostraram que em vilas da Índia, foi um estudo super bem feito, quando mulheres eram eleitas para ser chefe da vila por mais de um mandato, as meninas começavam a tirar notas maiores de matemática, dedicavam menos tempo para limpar a casa e tinham sonhos maiores. E eles descobriram que era porque quando uma família via uma mulher no poder, todo mundo, inclusive as meninas, aumentavam as expectativas sobre as adolescentes, porque um dia ela poderia ser chefe da vila. Então é sobre isso que a gente está falando também. Trazer essa discussão sobre representatividade, no final das contas, o trabalho que nós duas fazemos no Vamos Juntas é entendendo que com o Congresso, com o Parlamento, com câmaras e assembleias mais representativas, mais diversas, nossas meninas e meninas também voltam a sonhar. Senadora. Bom, Tabata já disse tudo, né? Mas me lembrou um pouquinho que talvez primeiro que a gente está terminando essa live do jeito que começou, né? Mais uma polarização, né? Essa questão da velha e da nova política é mais uma das narrativas de um momento político que o Brasil está vivendo, que elegeu e optou por eleger por todas as mazelas que nós já mencionamos, inclusive aí o combate à corrupção, os descaminhos da política, os caminhos erráticos da política, acabou levando ao poder um presidente antissistema. Ele se elegeu com essa retórica, com esse discurso de polarização, e ele precisava, até para chegar ao poder como um presidente antissistema, exatamente dessa polarização em todos os sentidos. E essa polarização ela acabou trazendo também essa discussão de que o velho não é bom e tudo que é novo é necessário para o país. E quando, na realidade, a discussão não é entre velha e nova política, entre a boa e a má política. Eu poderia resumir tudo que Tabata disse, essa é a vontade de falar depois, né? A gente pode resumir dizendo o seguinte: o Brasil não precisa do novo ou do velho. O Brasil, a política brasileira precisa de boas almas. E é isso que importa. Então, a alma boa, a alma pura, a alma idealista, a alma que quer servir, ela não depende de um corpo, cronologicamente falando, novo, né, ou velho. Nós estamos aqui falando de almas que não se envelhecem no tempo, no sentido de ficarem velhacas, no sentido de ficarem nesse aspecto mesmo, ou mesmo no sentido de ficarem acomodadas. Então, eu só tenho a dizer em relação a tudo que Tabata disse, é que o povo brasileiro entendeu o recado, e eu acho que a palavra final que eu deixaria aqui, porque eu falei aqui, nós falamos aqui em união, né, falamos aqui em foco e falamos em coragem, eu acho que o que o povo brasileiro fez num momento que tentou fazer uma certa ruptura sistêmica na política com a eleição do atual presidente, foi dizer o seguinte: eu quero mudar tudo. Só que, infelizmente, o presidente da República, nesse aspecto, não entendeu o recado. Porque o povo brasileiro deu um Congresso totalmente renovado.
ele elegeu 60% de novos deputados federais. A Câmara foi renovada em mais de 60%. No Senado, 2/3 foram para as urnas, eu não fui, porque eu represento a legislatura passada, são 8 anos, mas 2/3 foram para as urnas e só 15% voltaram. Houve uma renovação de 85%. Mas isso não significa que seja uma boa coisa, né? Não é bom nem ruim. O interesse é como é que o Executivo soube lidar com esse novo Congresso. Ao invés de se aliar, já que ele é um governo de direita, à extrema-direita, à direita, ao centro e ao centro-direita, não. E fazer um amplo presidencialismo saudável de coalizão ideológica mais à direita, ele se alinhou, ou tenta se alinhar, àquela velha política negativa. Quer dizer, há um centrão que, no fisiologismo do toma lá da cá, impõe velhos hábitos. E esses velhos hábitos não cabem mais para o país. Então, eu diria, Débora, para encerrar, agradecendo demais a oportunidade de estar ao lado dessa jovem talentosa que nos dá esperança, falando de esperança. Há uma responsabilidade muito grande de todos nós, mas principalmente desse governo. Ele não tem o direito de matar a esperança do povo brasileiro, que confiou nele, né? No sentido de fazer uma ruptura ao que não servia. Então, não pode mudar para tudo permanecer como está. Se for para mudar para tudo permanecer como está, não. A última fronteira, e essa é o nosso papel como soldados da democracia, é não deixar matar no coração das pessoas a esperança de que é através da política que se faz a diferença, que se constrói um país. E o presidente da República precisa entender urgentemente esse recado. Ele foi, por muito tempo, e está sendo para muitos ainda, a esperança da população brasileira. E nós, no Congresso Nacional, temos o dever de alertar ao governo federal que eles não têm o direito de matar a esperança da população brasileira. Então, eu agradeço. Desculpa, Tabata, falei muito mais do que você. Acho que é um pouquinho da vontade aí de poder contribuir. Muito obrigada à XP Investimentos, parabéns. E digo só que, apesar de tudo, falei aqui que tive coragem, eu sou contra qualquer tipo de aumento de imposto em relação ao sistema financeiro, como uma CPMF da vida, viu, Débora? Só para ficar no empate aí com os nossos colaboradores. Muito obrigada. Tenho certeza, senadora, o pessoal conhece bastante no mercado financeiro o seu perfil e seu comprometimento, enfim, com as ideias e com as melhores práticas. A gente chegando ao fim desse painel agora, eu gostaria de agradecer muito a senadora Simone Tebet, agradecer a sua participação, o seu tempo e dar um minutinho aí para a gente encerrar para a deputada Tabata Amaral, para ela se despedir do pessoal que está nos assistindo, agradecendo também essa audiência e as perguntas que foram enviadas e os temas que a gente trouxe aqui para a provocação, que vieram, obviamente, da nossa base aí, da nossa audiência. Débora, muito obrigada a você e toda a equipe da XP pelo convite. Foi muito bom o debate, como a senadora trouxe. Eu saio daqui com muita esperança e eu acho que é isso. A esperança é algo tão bonito e é uma força que nos empurra e que nos motiva tão forte que a gente não pode brincar com isso. Então, eu espero que as pessoas, apesar dos apesares, apesar desse momento tão difícil que nós estamos vivendo, continuem acreditando no quanto que o nosso país é fértil em termos de ideias, de sonhos, de inovações, e continuem acreditando que a política é sim um lugar de transformação. E que na hora que a gente discorda de algumas coisas, a gente tem que mesmo discordar, que a gente não queira jogar tudo fora, mas entenda, olha, a democracia é o melhor caminho, então vamos entrar, mudar o que precisa ser mudado, mas continuar trabalhando. E aí, por fim, só falar desse sonho de um Brasil mais justo, de um Brasil desenvolvido, de um Brasil ético, e reforçar que a gente não vai alcançar nenhum desses 3 objetivos sem uma transformação profunda da nossa educação. E que no final do dia os 3 se resumem a uma luta por um país em que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. E eu acredito que a XP tem um papel enorme nisso. Quando a gente fala sobre educação financeira, eu acho que sim, a gente contribui um pouco para esse objetivo de uma educação que de fato nos liberte e retire as barreiras para que a gente possa sonhar sem limites. Então, obrigada pelo trabalho de vocês, muito obrigada, senadora. Foi uma honra estar aqui hoje com vocês nessa pequena horinha da manhã. Obrigada, a senadora, obrigada, deputada. Eu queria agradecer a todos que estiveram com a gente nessa live, lembrando que
A gente tem agora uma discussão sobre eleições 2022, no comando Richard Beck, que é o nosso head de análise política, e Paulo Gama, que também é nosso analista político, e toda a programação da Expert 2020 pode ser acessada no expertxp.com.br. É uma satisfação enorme ter podido trazer no início da manhã, nesse segundo dia de Expert, um painel trazendo um pouco de esperança ao investidor, ao empreendedor brasileiro, ao empresário brasileiro, de que sim, a gente tem algumas saídas e algumas delas são por meio da política. Um abraço a todos que estão nos vendo, que nos acompanharam aqui, principalmente as nossas convidadas. Foi uma honra para mim. Até mais, Obrigada. pessoal. Obrigada.